Estúdio Ghibli. Você provavelmente já ouviu falar ou assistiu alguma das produções feitas por esse estúdio japonês. Mas se você não faz nem ideia, você não faz a menor noção do que se trata, hoje é o dia que isso vai mudar. Eu sou a Estela Vasco, eu sou editora do Cinemascope e hoje eu vou te falar 10 razões para você conhecer e amar as animações do Estúdio Ghibli. A primeira delas é justamente a origem do estúdio. Ele foi pensado a partir do encontro de dois dos seus fundadores, que é o Isao Takahata e o Hayao Miyazaki. Eles se conheceram enquanto estavam fazendo um anime e os dois ali entre suas conversas perceberam que eles tinham mais ou menos as mesmas ambições. Eles queriam fazer animações mais aprofundadas, mais detalhadas e que também pudesse dar mais tempo pra eles fazerem. Eles não queriam fazer aquela coisa corrida, com curtos prazos, eles queriam poder realmente se dedicar às suas obras. Então aí começou uma conversa do que viria a ser o Estúdio Ghibli. Em 1985, junto com Yasuyoshi Tokuma e o Toshio Suzuki, eles se uniram e fundaram o que é o Estúdio Ghibli. Eles já trabalhavam em outras coisas antes juntos, já vinham ali trilhando esse caminho, mas tudo se consolidou mesmo em 1985. E isso leva a gente à segunda razão, que é justamente por eles quererem se dedicar, eles quererem ter esse prazo maior, eles quererem fazer animações mais aprofundadas, que traz muita qualidade às produções do estúdio. Elas todas são pensadas com muito cuidado, elas são feitas conforme os diretores querem, eles permanecem no projeto até ele realmente sair da maneira como eles imaginaram. Então, uma das coisas mais notáveis entre as produções é a qualidade tanto das histórias, dos roteiros, quanto ali da estética. Você vê que realmente tem muito cuidado, eles têm muito cuidado com os detalhes, é muito comum a gente ver cenas do cotidiano sendo retratadas quase que ao que é na vida real nos filmes do Estúdio Ghibli. Muita gente brinca e fala sobre as comidas, realmente parecem muito apetitosas. Quando você vê um prato de uma refeição ali durante os desenhos, ela parece a coisa mais gostosa do mundo. Então tudo isso é fruto de muita qualidade que os diretores, os criadores, eles se empenham em colocar, que é ali uma das raízes que o estúdio tem, é um dos motivos pelo qual ele foi criado. E por contar com essa variedade assim de cabeças, de ter sido criado por pessoas diferentes que, apesar de terem o mesmo tipo de desejo, viam ali o mundo da animação com olhos diferentes, o estúdio também ele conta com diferentes estilos, diferentes jeitos de contar histórias. A gente tem, de um lado, histórias um pouco mais lúdicas, que são um pouquinho mais voltadas ao público infantil, apesar de serem muito apreciadas pelo público adulto. E a gente tem histórias também, por exemplo, como o Conto da Princesa Kaguya, que é do Isao Takahata, que são um pouco mais adultos, mais voltadas ali para um público mais velho, tem metáforas diferentes, o estilo do desenho, o traço é diferente. E isso é um dos pontos muito positivos do estúdio, você sempre vai encontrar ali um pouco a assinatura de cada diretor, por ser um estúdio, ele não limita ali a criatividade dos seus animadores, eles têm liberdade para colocar e isso gera uma diversidade muito grande entre o resultado final das obras. Isso leva a gente ao nosso quarto motivo. Toda essa qualidade, esse empenho, essas histórias diversificadas fizeram com que o estúdio também fosse muito reconhecido e respeitado por outros estúdios mundo afora. Um caso deles, por exemplo, é a Pixar. Vários desenhistas, vários animadores e diretores do estúdio já falaram que admiram muito, se inspiram inclusive em obras do Estúdio Ghibli. Inclusive o Totoro, que é do meu vizinho Totoro, aparece em Toy Story 3, faz uma pontinha ali em uma das cenas. Se você prestar muita atenção, você vai ver que entre os vários easter eggs que sempre tem um ali do Estúdio Ghibli. E é claro que toda essa dedicação e essa qualidade, inclusive o reconhecimento, fariam com que o estúdio começasse a alcançar ali objetivos até então inéditos. Um deles é o reconhecimento no Oscar. O Estúdio Ghibli, ele foi o primeiro a conseguir que uma animação não falada em inglês conseguisse o Oscar de melhor animação. Isso aconteceu em 2001 com A Viagem de Chihiro, do Hayao Miyazaki, vencendo inclusive, por exemplo, obras como Lilo e Stitch, que estava muito ali querida na época, mas o Estúdio Ghibli conseguiu. E até agora ele foi o único a conseguir essa proeza. And the Oscar goes to, let's see, Spirited Away, Hayao Miyazaki. Esse também é um dos motivos. O Estúdio Ghibli ele conseguiu romper ali barreiras, se sobressair aos principais estúdios norte-americanos e ganhar ali o seu espacinho até mesmo na academia. Outro ponto muito bacana do Estúdio Ghibli é que ele mantém ali histórias fora do clichê. Ele tenta sair ali do lugar comum na criação das suas histórias. A Viagem de Chihiro, por exemplo, é uma história totalmente fora da caixinha. É sobre amadurecimento, mas também é sobre
lições a respeito da natureza, da relação do homem com a natureza. Tem ali uma série de metáforas. Isso é justamente também o que faz o Estúdio Ghibli ser tão diferente entre os outros. Ele coloca várias metáforas que você só pega depois de assistir várias vezes aos filmes. Você começa a perceber uma na primeira vez que você assiste, mas aí de repente tem outra na segunda. Então ele vai tentando criar histórias que são maiores do que aquilo que aparentam. São histórias que são às vezes originais, às vezes são adaptadas de alguns livros, como por exemplo o Castelo Animado, é adaptada de uma obra. Mas todas as histórias elas tentam fugir do clichê. Elas misturam fantasia, misturam aventura, misturam também um pouco de drama. Elas têm um pano de fundo ali que nem sempre a gente percebe à primeira vista. Fora as temáticas que são bem diferentes e o jeito de contar as histórias que também são distantes do que geralmente a gente vê. Outro fator muito legal das produções do estúdio e que com certeza é uma razão pra você conhecer essas animações são suas personagens femininas. Antes mesmo de começar a entrar muito em pauta e ser questionado o papel das personagens femininas nas obras de animação, o Estúdio Ghibli ele já trazia personagens que eram protagonistas, que conduziam suas próprias vidas e enfrentavam seus medos e eram guerreiras, tentavam resolver ali os seus problemas sem necessariamente ter a ajuda de alguém, e quando tinham a ajuda de alguém, não era necessariamente uma figura masculina, podia até ser mesmo um ser místico, um animal. Essas personagens femininas, elas não precisaram evoluir ali ao longo da história, entre 1985 e 2017, elas sempre tiveram essa força, esse protagonismo, tinham ali o seu papel e elas se posicionavam, lutavam pelas vontades delas. Então, o próprio Miyazaki já disse uma vez que ele não via sentido nas suas personagens terem alguém ali pra defendê-las, elas eram totalmente capazes de resolver as situações em que elas se encontravam e também lutar por elas próprias. Então, se por um lado a maioria das animações começou agora a debater essa questão, o Estúdio Ghibli sempre teve ela ali bem dentro de toda a sua história. Outro motivo muito legal pra você conhecer é que o estúdio ele se manteve fiel às suas raízes, no sentido de continuar fazendo filmes da maneira que ele achava que deveria ser feito. Então, por exemplo, enquanto alguns estúdios estavam migrando para animação, computação gráfica ou para o 3D, o Estúdio Ghibli ele se manteve fiel ao que ele acreditava, que era uma obra mais artesanal, feita manualmente, o que leva muito mais tempo para ser concluído, o que também gera mais gastos, mas que era ali o motivo da existência do estúdio, fazer animações que pudessem mesmo demorar mais tempo para serem concluídas, mas que ficassem do jeito que seus autores gostariam. E isso fez com que o estúdio também se destacasse. Só para ter como um exemplo, algumas vezes as seleções ali do Oscar tinham animações que praticamente todas eram feitas em computação gráfica e só lá o Estúdio Ghibli com a sua técnica à mão ali, artesanal, fez com que o estúdio se mantivesse no coração de muita gente, porque se você vem de uma geração ali que acompanhou desenhos em 2D, você sente falta de ter alguma obra assim na atualidade. O Estúdio Ghibli ele meio que supria esse mercado, digamos assim. Mas não é por isso que ele não vai se renovar, não vai mudar. O estúdio, ele, em agosto de 2014, depois que o Miyazaki anunciou que ia se aposentar, resolveu fechar as portas, o que gerou muita especulação entre os fãs, que não sabiam se o estúdio ia fechar definitivamente ou era um período ali, um hiato que ele ia tirar. O estúdio fechou pra tentar se renovar, ver que caminhos eles iam seguir agora que os seus fundadores estavam se aposentando. Ele começou a repensar essa questão do estilo, mas da maneira dele. E curiosamente, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Miyazaki que entrou nessa onda e decidiu que ele ia fazer um curta. Mas, apesar de se manter fiel às suas raízes, o estúdio também vem se renovando e esse é um outro motivo pra você gostar, apreciar e continuar ligado no que vem a seguir em relação a ele. Recentemente a gente teve ali um gostinho do que o estúdio tá fazendo, foi uma coprodução com a França e com a Holanda no longa The Red Turtle, a Tartaruga Vermelha, que inclusive concorreu ao Oscar de melhor animação em 2017. Ainda não é uma animação em 3D, não é uma animação em computação gráfica, mas mostra que o estúdio continua assim, né, nativa da sua maneira. Um dos produtores, inclusive, é o Isao Takahata, mostra que o estúdio ali tá se reorganizando e que ele não fechou as portas. E isso leva à nossa última razão, essa questão aí de ver como é que vai ser o futuro, de que maneira eles vão conduzir, está sendo liderada por ninguém menos do que o próprio Miyazaki. Ele que disse que ia se aposentar, começou a fazer um curta que seria pro museu do Estúdio Ghibli, que fica no Japão, só que parece que pelo meio do caminho ele começou a ter muito mais inspiração e decidiu que vai virar um longa. E vai
vai ser, ao que tudo indica, o primeiro longa em computação gráfica e o primeiro longa em 3D da história do estúdio. E está previsto para ir para os cinemas em 2019. E isso já mostra que pode ser todo um novo caminho que o estúdio vai tomar, totalmente diferente do que a gente conhece, mas com a mesma qualidade que fez com que tantos fãs amassem e gostassem das histórias produzidas pelo Ghibli. E você, já conhecia as obras do estúdio Ghibli? Tem alguma preferida? Tem alguma razão também para que os seus amigos ou para quem assistir esse vídeo definitivamente ame e conheça as animações do estúdio? Conta pra gente nos comentários.